Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Quem está bem aí? Quem está feliz? Amém. Lá em Josué capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Uma pergunta, Nicole: por que uma pessoa fica desanimada? Não, então, fala uma. Às vezes as cobranças, às vezes o estresse, às vezes a rotina, Ok. O desânimo, como a Nicole disse, são várias situações. Às vezes existe o desânimo que vem do sentimento de fracasso, né? Do sentimento de decepção, às vezes o sentimento de cansaço, às vezes da preguiça, a própria preguiça gera desânimo. Mas o fato é que o desânimo precisa ser tratado. Esse texto aqui nos mostra uma coisa muito assim, para mim é muito evidente. Havia alguém desanimado. Quem era essa pessoa que estava desanimada? Quem era, Lourenço? Josué. E Josué era um grande homem de Deus, um grande líder, mas ele estava desanimado. Deus deixou ele desanimado? Deus agiu assim sobrenaturalmente na vida dele para gerar ânimo nele? Não, Deus falou com ele. Então aqui nós temos uma deixa. Desânimo muitas vezes se resolve quando se ouve aquilo que Deus tem para dizer, quando a gente abre os ouvidos e o coração para ouvir a voz de Deus. Então o desânimo, seja ele fruto de perda, de sofrimento, né, de frustração, de preguiça, o que Deus coloca no nosso coração através da sua palavra, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado através da palavra. Deus falou com Josué, não está dizendo que Deus desceu e apareceu numa visão para ele. Deus não está dizendo que Josué viu a Deus, está dizendo que Josué ouviu a voz de Deus. Então muitas vezes nós precisamos ouvir a Deus para sair do nosso desânimo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para sair do nosso desânimo. E é interessante como Deus tratou esse desânimo de Josué. Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Como é que Deus tratou nesse momento com o desânimo de Josué? Colocando os olhos dele numa responsabilidade. Então Deus não queria um ânimo, ou uma restauração de ânimo baseado no sentimentalismo ou no emocionalismo, mas um ânimo renovado baseado na responsabilidade de servir, na responsabilidade de fazer a vontade de Deus, na responsabilidade de cumprir um ministério, na responsabilidade de cumprir um chamado. E muitas vezes nós precisamos entender que para a gente restaurar o nosso ânimo, nós temos que olhar para as pessoas que dependem de nós. Amém? Amém, Orinete? Amém, Larissa? A gente tem que olhar para as pessoas que dependem de nós estarmos bem, para que elas possam estar bem. Nós temos que olhar para as pessoas que dependem de ver a gente caminhando, para elas poderem caminhar. Nós precisamos olhar para as pessoas que dependem de nós, de nos verem avançando, para que elas também possam avançar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: renova o teu ânimo na sua responsabilidade de ser um referencial para pessoas que precisam que você seja esse referencial humano, para que essas pessoas possam alcançar aquilo que eu determinei que lhes daria. Então Deus, ele chama Josué à responsabilidade. E muitas vezes nós, quando estamos muito imaturos, a gente não gosta de ser animado desse jeito.
A gente gosta de alguém que fica afagando o nosso ego, né? A gente gosta de alguém que fica bajulando a gente. E eu digo assim, quem pensa assim ainda precisa crescer um pouco mais, precisa amadurecer um pouco mais. Porque, irmãos, a obra de Deus, o servir a Deus, não pode ser na base do sentimentalismo, tem que ser na base do compromisso, né? Deus, Ele está interessado em nos levantar, para que Ele possa nos usar. Então, quando Deus te salvou, Ele não deixou você aqui apenas para ficar marcando o tempo, né? Mas porque Deus tem uma obra, e essa obra, ela precisa ser desenvolvida, e ela precisa ser conduzida, ela não pode parar. Aí Deus trabalha para que a gente não pare, porque se a gente para a obra dele, para também, né? Então nós que estamos aqui, nós precisamos ter essa consciência. Deus muitas vezes Ele conta com a nossa maturidade, para que a gente possa entender que existe uma responsabilidade, existe um desafio, existe uma missão. Parece que essa palavra missão, ela está tão em desuso, né, nos nossos dias. Hoje no meio batista fala-se muito sobre intencionalidade, e a gente tem que ser intencional em fazer missões, em discipular, em servir a Deus. E essa intencionalidade, ela não pode estar baseada naquilo que eu sinto, ou naquilo que nas minhas emoções. Ela tem que estar baseada no meu compromisso para com Deus. Então nós que estamos aqui hoje, estamos às vésperas de um ano novo, a gente tem muitas responsabilidades para encarar nesse ano que se inicia. E a melhor maneira de você encarar cada uma delas não é fugindo, não é ignorando, porque tem muita gente que quer ignorar as responsabilidades, que quer fazer vista grossa nas responsabilidades, que quer deixar de lado as responsabilidades. Isso não vai resolver nada. Então, quanto mais cedo você encarar as responsabilidades e se preparar para dar conta delas, mais fácil as coisas vão ser para você, né? Então eu digo assim, é bom a gente ter momentos de festa, porque quer queira, quer não, a gente precisa em alguns momentos festar, celebrar, comemorar, mas a gente não pode ficar pensando que a vida é só uma festa. Festas são momentos pontuais, né? Mas nós não podemos trazer isso para a nossa vida e querer que a vida toda seja uma festa, porque a vida não é, a vida é dura, a vida é difícil, né? E ela sempre será mais difícil para quem é mais mole, né? Para quem enfrenta as situações sem a devida seriedade, né? Então nós como igreja, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Como é que eu estou encarando essas situações? Se eu estou desanimado hoje, qual é a causa do meu desânimo? Realmente é plausível? Realmente eu tenho motivos para estar desanimado? Ou realmente eu estou desanimado simplesmente porque situações simples estão acontecendo, mas eu não estou preparado para enfrentar essas situações? O meu interior está muito distante de uma firmeza espiritual em que eu deveria tirar de letra essas situações. Às vezes existe um desânimo dentro de você que ele é gratuito, né? Ele não tem motivo de ser. Você deveria estar muito mais agradecendo a Deus e animado ainda. Por quê? Porque você está muito bem, mas você acha que você está mal. Você está muito bem, mas alguém disse para você, algo colocou no seu coração que você está mal, né? Quando na realidade você não está. Então, quando Josué estava desanimado, ele tinha um motivo. Moisés tinha morrido. E o texto inicia assim, Deus falando com ele, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, mas eu estou aqui do teu lado, eu estou com você, levanta a tua cabeça,
olha para frente, vai adiante. Em outras palavras, eu quero perguntar, irmãos, Josué não sabia que Moisés estava morto? Sabia ou não sabia? Por que Deus teve que dizer isso para ele? Se ele sabia. Por quê? Porque Deus queria mostrar para Josué que, embora Josué soubesse que Moisés estava morto, no seu coração, isso ainda estava fazendo diferença. E aí Deus parece que tem que conscientizar ele daquela situação, dizendo, ó, ele está morto, porém eu estou vivo, eu estou presente, eu estou aqui. Existem pessoas que vão ficar na sua vida um tempo, depois elas vão embora, ou porque elas te abandonam, ou porque elas morrem, simples assim. Mas eu sou Deus que não te abandona e não morro. Então eu quero dizer para você, querido, você tem um Deus que nunca vai te abandonar e que nunca vai morrer. Amém? O teu Deus nunca vai te abandonar e nunca vai morrer. Pessoas vão te abandonar, pessoas vão te deixar na mão, às vezes nem sempre porque elas querem, às vezes porque querem, mas às vezes porque elas são simplesmente limitadas em função da morte, limitadas em função das suas imaturidades pessoais. Acontece, mas Deus não é assim, né? Então eu quero dizer para você, esforça-te, tem com ânimo, porque existem coisas que Deus quer fazer através da sua vida, existem situações que Deus quer fazer através de você, é através da sua vida, é através de um ministério, é através de uma missão, é através de um chamado que Ele colocou nas suas mãos. E se você não se levantar, Ele não vai sobrenaturalmente colocar isso no seu coração. Ele vai usar a palavra, Ele vai chamar a sua atenção, mas existe uma reação que precisa partir de você. Então por isso, eu digo isso direto aqui na igreja, que eu não creio em predestinação como alguns creem, porque eu vejo que Deus sempre, Ele espera que a nossa vontade entre em cena. Ele não gera em nós, Ele estimula, mas depende da gente. Existem decisões que têm que partir de nós, existe uma parte que tem que ser nossa, né? Existe uma parte que tem que ser minha, que tem que ser do Lourenço, que tem que ser do Davi, né? Existe uma parte que é sua, e Deus não vai fazer, cabe a nós fazermos, né? Então Deus conta com o quê? Ele conta com a sua consciência, Ele conta com a sua compreensão, Ele conta com a sua sensibilidade espiritual, Ele conta com a sua maturidade. Então nós precisamos nos levantar. Então desânimo é uma coisa que alcança as pessoas mais espirituais. Josué foi alcançado por um desânimo. Elias, o profeta, que fez fogo descer do céu, não estava pedindo a morte? Depois de passar por essa experiência poderosa, né, com Deus, estava pedindo para si a morte. Ou seja, o desânimo entrou no coração dele. Aí que Deus foi lá e tratou daquele desânimo, para que ele se levantasse e servisse. E é interessante que depois que Elias se levantou, ele falou: ó, tem 3 missões para você. Vai ungir a Jeú, filho de Nis, vai ungir Eliseu, filho de Safate, que ele vai ficar no seu lugar. E ele teve mais uma missão lá que eu não lembro aqui, mas eram 3 missões que foram dadas para ele. Ou seja, Deus novamente mostrou que havia uma missão. Deus tem uma missão para você, Deus tem uma missão para mim. Eu sei qual é a minha, e eu estou cada dia mais preocupado em fazer ela da melhor maneira possível. Eu espero que isso também esteja no teu coração, né? Eu espero que você também olhe para a sua missão como algo precioso da parte de Deus, como algo importante que foi dado a você. Então nesse momento, gostaria que você ficasse em pé, né, para que nós possamos louvar a Deus, engrandecer ao Senhor. Todos nós temos uma missão: servir ao Deus Todo-Poderoso, entregar a Ele o nosso melhor, dar a Ele aquilo que lhe é devido, em termos de honra, de glória, de louvor, de adoração, e que você possa fazer isso com o coração sempre disposto, com o coração sempre animado, né?
Deus, Ele quer o seu bom ânimo. Ele não quer só ânimo, Ele quer bom ânimo. Tem de bom ânimo, né? Jesus diz: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Olhe para as situações da sua vida, né? Se você acha que o seu desânimo não tem o porquê de ser, já atropela ele agora. Ah, não, meu desânimo é porque realmente eu passei uma situação difícil. Então coloque isso diante de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração, mas não se entregue ao desânimo, não se entregue, né, à letargia espiritual. Não se entregue a esse tipo de situação. Vamos nos animar em Cristo Jesus. Amém, queridos?